sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar, marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações, paz, luz e liberdade. É o que nós desejamos a você, principalmente a você que está pela primeira vez no nosso canal. Nós somos do Caminho do Amor, Francisco Pedro, Semente de Luz. Nós estamos fazendo o estudo do GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós estamos estudando o nosso lar. Hoje nós vamos gravar o capítulo 26. Trabalhador preparado, o serviço aparece. Você que está pela primeira vez, muito obrigado por estar conosco. Escreva aí no nosso página da internet. Nós não somos uma religião, não somos igreja, nem casa espírita. Nós somos um grupo de estudo. Nós estudamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Explicamos sempre por que na luz da doutrina dos Espíritos. Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós estamos analisando, estamos estudando, pesquisando o nosso lar, que é o primeiro livro da coletânea de O Espírito de André Luiz. Ele passa para nós a vida no mundo espiritual. O nosso lar, para quem não sabe, está a 50 metros de altitude do Rio de Janeiro. É uma cidade espiritual, só que ainda está na crosta da terra. E nós estudamos a vida do mundo espiritual. Já estamos hoje, nós iremos gravar o capítulo 26. Então, escreve André Luiz, na perspectiva dos ensinamentos carinhosos da nossa irmã Laura, fomos então até a porta onde estava o nosso irmão Rafael, que me esperava. Porque a nossa irmã tinha preparado ele, porque ele trabalha lá na regeneração, para ele me levar, me apresentar ao ministro Enésio, que é o ministro da regeneração, do Ministério da Regeneração. Então, despedimos da nossa irmã Laura e começamos a caminhar. É interessante a minha maneira de pensar. Completamente diferente da Terra. Porque antigamente, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a confiança nos estudos, né? Hoje não. Hoje o pensamento era outro. Os pensamentos estavam levados ao Senhor Jesus. Pedi a Ele força, sabedoria, que não me faltasse serviço, não me faltasse esforço, boa vontade, humildade, mansidão, para me fazer o melhor. Enquanto caminhava, o pensamento estava voltado na preocupação de fazer o melhor. O nosso irmão Rafael, ele ficava olhando para mim curioso, esperando a minha manifestação. Até que nós chegamos
num prédio vasto, enorme prédio. Nós descemos do aerobus. Alguns minutos já estava dentro do prédio. Nos veio ao nosso encontro um senhorinho com rosto de especial vitalidade, sorriso no rosto. E então Rafael disse: esse é o André. Trago recomendação da nossa irmã Laura. Então o ministro então respondeu: seja bem-vindo. O nosso irmão, o ministro, também recomendou você, porque você veio lá do Ministério da Comunicação, né? do especial. Então André Luiz respondeu: eu tenho a sorte de vir desse Ministério da Comunicação por misericórdia do Senhor. E também talvez seja pela intercessão da minha mãezinha, que está sempre intercedendo por mim. O ministro Enésio disse: nós sempre recebemos trabalhadores que vieram do Ministério da Comunicação. Então André respondeu: eu espero fazer o que for de melhor. Eu acredito, respondeu ele. Você foi um médico no plano físico? Então André disse que respondeu meio envergonhado: sim. Eu rogo a Deus, respondeu o ministro, que você continua com esse sacerdócio, porque na terra, meu irmão, damos valor àquele que tem prosperidade na vida material, aquele que consegue patrimônio. Aqui, o ministério é o mesmo, o sacerdócio é o mesmo, só que aqui é o contrário. Aqui você evolui pela humildade, pelo trabalho, pelo esforço, pela maneira de amar. Então André Luiz respondeu: eu espero fazer o que for necessário. O nosso ministro Clarencio nos avisou sobre você, que você escolheu o serviço mais simples. É muito bom, meu irmão. Ele deu a você a liberdade dos 4 ministérios. Mas, pelo que vejo, a sua boa vontade, a sua humildade, você escolheu o mais difícil. É um bom começo. E conversando comigo, diz André Luiz, ele se aproximou do seu gabinete e falou em voz alta: necessito da presença de Tobias. E voltou a conversar comigo. Algum minuto depois entrou um senhor alegre, sorrindo. Aí então o nosso irmão Enésio disse: esse é André, ele vai trabalhar com você. Aí o irmão veio, me cumprimentou, me abraçou e disse: seja bem-vindo, meu irmão. Eu já estou a caminho. Se você quiser me acompanhar. André Luiz respondeu: com certeza, meu irmão. Então nós saímos, despedimos do ministro, que veio, abraçou, com os olhos cheios de lágrimas, quase que emocionado. Preste atenção, meu irmão.
abro aspas para dizer uma coisa. Percebe? Ministro Enésio é um ministro, é uma alta autoridade. Você percebe a simplicidade dele? A primeira coisa que ele faz é abraçar, cumprimentar, dar boas-vindas aos que estão iniciantes. Enquanto no nosso planeta Terra, as autoridades, os ministros, os políticos são orgulhosos, preconceituosos, egoístas. Se acha a última bolachinha do pacote. Mas não é por maldade, é falta de conhecimento. Por isso que nós, em 2019, 20 de julho, o planeta entrou em estado de regeneração. Por isso, o que tem que regenerar somos nós, não é o mundo. Até tornar semelhante ao nosso lar. Percebe que o ministério, eles ganham igualmente o trabalhador. O trabalhador, o braçal, aquele que se esforça mais, ganha até um pouquinho mais. Tudo é repartido igual. Todo vestimento, toda diversão, todo estudo, toda comida é igual, ninguém é melhor do que o outro. Então, diz André Luiz, que entrou-se numa ala cheia de vasto prédio, enorme edifício, e ele ficou admirado. Tobias percebeu a curiosidade dele. Então começou: André, nós estamos no centro do trabalho. Está vendo aquele prédio? E apontou à direita um enorme prédio. Ali é que se faz este suco, esse caldo revigorante que nós tomamos como refeição. Aí apontou para o outro lado e disse: ali fabrica os objetos de utilidade no nosso dia a dia. Aí apontou para o outro lado, falou: aquele ali é onde faz as vestiduras, é o textil. Aqui, André, tem emprego para 100 mil pessoas. E eu então reparava que parecia uma colmeia, andando de um lado para o outro, tudo preocupado com seu próprio mundo. Andamos um pouco até que entramos numa ala, num prédio. Aí começamos a descer uma escada. Aí Tobias disse: André, nós vamos descer, porque o Ministério da Comunicação, onde nós vamos trabalhar, fica no umbral, no lugar mais baixo do nosso lar. E cada vez que nós descíamos a escada, a claridade ia diminuindo. Aí ele explicou. Sabe por quê? Porque os nossos irmãos recém-chegados do umbral, eles não sustentam a luz, não suportam a luz, e nem o ambiente do nosso lar. Então eles têm que ir acostumando aos poucos, até conseguir aprender a acostumar com a luz e com o ambiente do nosso lar. Aí é o primeiro encontro, o primeiro lugar de trabalho para aquele que quer se evoluir. E André escolheu esse lugar. Prezado irmão, prezadas irmãs, muitas coisas nós temos que aprender e vamos aprender com este livro do nosso lar, com André Luiz. Percebe, minha irmã, que tudo lá começa pelo começo. Esses irmãos recém-chegados são tratados com carinho, com amor. Os trabalhadores aprendem a amar
como Jesus nos ensinou. E quando chegarem no ponto de regeneração, como já chegou nosso irmão André Luiz, então você já começa a perceber a política, a direção, a administração o nosso lar. É a cópia do mundo regenerado. Quando chegarmos no 3º milênio, no nosso planeta Terra, as igrejas, as religiões, os políticos, esse que dizia que separa, que cria fronteira, cria preconceito, serão extirpados do nosso meio. Para extirpar este sentimento arcaico, esse sentimento neurótico, baixo, que é o preconceito. Você, meu irmão católico apostólico romano, você, meu irmão chamado de evangélico cristão, você, israelita, quando é que vocês vão aceitar realmente o Messias de Deus vivo? Começar o reino que pregou o nosso irmão João Batista. Eis que estrago boas novas. O reino de Deus está entre vós. Quando é que vocês vão deixar reinar o reino de Deus no vosso coração, no vosso sentimento? Quando vocês deixar a trindade do mal, que é egoísmo, preconceito e orgulho. Orgulho, preconceito e egoísmo que nasce lá da primeira revelação da igreja. A igreja, a religião, é a fonte do preconceito. O nosso irmão Jesus diz a João Evangelista, e ele escreve, e garante ele, que isso ele ouviu da boca de Jesus. Aquele que diz que ama a Deus, que serve a Deus, mas tenha preconceito de um irmão, ele não está em Deus. Deus não está nele. Ele ainda está nas trevas. Lembra, meu irmão evangélico protestante, meu irmão católico, meu irmão israelita, você ainda está nas trevas. Você tem que fazer como lá no nosso lar. Você tem que ir acostumando com a luz. Porque você está regenerando. Se esforça. Estuda o Evangelho, principalmente Evangelho segundo João. Se for difícil de entender, estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Que você não tem que interpretar nada, está tudo explicado. E que Jesus te abençoe. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Eu sou monitor deste grupo ecumênico do Caminho do Amor. Nós trabalhamos para ajudar na regeneração deste planeta. Porque nós temos certeza de uma coisa: sem o Evangelho de Jesus, sem Jesus, nós não iremos a lugar nenhum. Mas com ele nós venceremos. O mundo terá paz, será união, quando deixar de ser religioso, deixar de seguir a política e seguir a Jesus. Deixar Jesus reinar no teu coração. E nós nos considerarmos todos irmãos, porque somos uma só família, a família universal. Porque o Evangelho é a única palavra que liberta, é a única mensagem de amor e que nada existe fora deste amor. Convidamos a você, venha conosco, vamos estudar, vamos pesquisar, porque nós precisamos nos libertar
da escravidão religiosa, da lei do pecado e da morte que é criada pelo homem. É a senzala. O Mestre Jesus escancarou esta senzala, nos deu uma carta de alforria. Ele selou com seu sangue lá na cruz do Calvário. Naquele dia glorioso, quando ele disse: Pai, tudo está consumado, a luz resplandeceu como o sol da manhã de primavera. Ele nos deixou esta carta magna, que é o seu evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Saudações, luz, paz e liberdade, em nome do Senhor Jesus.